Na década de 1980, a Serra Pelada era um lugar de sonhos e pesadelos. O garimpo fervilhava, e a busca por ouro atraía milhares de homens e mulheres para aquela paisagem árida e hostil. No meio da agitação, sussurros sobre um verdadeiro terror começaram a se espalhar entre os garimpeiros, transformando noites em claro em terrores palpáveis. Era num acampamento modesto, cercado por barracas amontoadas e o cheiro do suor e da esperança, que as histórias começaram. Diziam que, ao cair da noite, um ser maligno vagueava pela serra, um lobisomem que se alimentava dos medos e dos sonhos dos homens. Aqueles que ousavam adentrar a mata à noite frequentemente não retornavam. As fogueiras se tornavam pontos de encontro para os que ainda tinham coragem suficiente para escutar as histórias, mas a cada noite que passava, mais e mais desapareciam sob o olhar da lua cheia. Certa noite, um grupo de garimpeiros decidiu que era hora de desmascarar o mito. Armados com lanternas e coragem, partiram em direção à floresta densa. Entre eles estava Joaquim, um homem conhecido por sua bravura e por nunca acreditar em superstições. Só um homem com medo dá poder a essas lendas, disse ele, rindo despreocupadamente enquanto os outros murmuravam entre si. A viagem pela mata era silenciosa, exceto pelo som de folhas secas sob os pés. Com o passar das horas, o clima começou a mudar. Um vento frio soprou, e as árvores pareciam sussurrar segredos antigos. De repente, um uivo alto e perturbador cortou o ar, congelando o ânimo do grupo. Joaquim, ainda determinado, liderou o caminho, mas logo perceberam que estava se afastando do grupo. Vocês estão com medo de uma simples história, gritou para os companheiros, mas sua bravura logo se transformou em uma inquietação crescentemente palpável. As sombras ao redor pareciam se mover, e o uivo retornou, mais próximo desta vez. Desesperados, os homens chamaram pelo nome de Joaquim, mas só obtiveram silêncio em resposta. A escuridão parecia envolver o acampamento numa tristeza pesada enquanto uma onda de medo se instalava naqueles que haviam decidido ficar. A fogueira estalava, e os rostos, iluminados pelas chamas, revelavam expressões de pavor. Na manhã seguinte, duas coisas estavam certas: Joaquim não voltara e, com ele, a crença no lobisomem ganhara força. A cada noite que passava, mais garimpeiros desapareciam, e o acampamento se tornava um lugar de murmúrios e olhares desconfiados. Alguns diziam que viam a sombra do lobisomem nas margens da floresta, com seus olhos brilhando como brasa entre as árvores. Certa manhã, enquanto o sol tentava romper a névoa, um grupo decidiu que não podia mais viver naquele terror. A maioria partiu, mas um mais curioso, chamado Pedro, ficou, decidido a descobrir a verdade. Na calada da noite, armou armadilhas e se preparou para enfrentar o que quer que estivesse aterrorizando o acampamento. Finalmente, durante uma lua cheia intensa, Pedro decidiu se embrenhar na mata, determinado a desmascarar a criatura. O uivo ensurdecedor ecoou novamente, e a adrenalina tomou conta de seu corpo. Com uma forte lanterna e coragem nas veias, ele seguiu o som até um pequeno claro. Foi ali que encontrou uma cena surreal. O lobisomem, uma criatura de aparência tenebrosa, atormentava um grupo de criaturas que, ao se aproximar, revelou-se um rebanho de cabras. Era o alimento do ser, não garimpeiros como haviam sussurrado. Pedro percebeu que, na verdade, o que atormentava o acampamento era o próprio medo, alimentado por histórias. Naquele momento, ele teve uma epifania. O verdadeiro terror não era o lobisomem, mas a imaginação que criava monstros em meio à solidão e ao desconhecido. Retornou ao acampamento com esta verdade, e embora Joaquim e os outros ainda estivessem perdidos, o medo começou a dissipar-se. Com o tempo, as histórias do lobisomem da Serra Pelada tornaram-se apenas isso, histórias. Mas a lembrança daquelas noites de terror e coragem continuou viva entre os garimpeiros, uma lição sobre o que realmente apavora o ser humano, o desconhecido e o que deixamos alimentar dentro de nós. E assim, a serra continuou a vibrar com a busca por ouro, mas agora também com igualdade com o medo que um dia a opressou.